faz de mim o que bem entender. De facto, a nível da Conferência Episcopal, eu exerci também os cargos de vice-presidente da Conferência. De 2003 a 2009, fui vice-presidente da Conferência. No cargo da Conferência, a cargo da Conferência, estive como correspondente do SECAM. O SECAM é o Simpósio das Conferências Episcopais da África e Madagascar. Fui delegado da SEAST para esse cargo. Fiquei delegado da IMBISA, esta Associação dos Bispos da África Austral. Fui delegado pela SEAST também, e depois, de 2007 a 2010, fui presidente da IMBISA. Depois, em 2010, no mês de julho, fui eleito segundo vice-presidente do SECAM, do Simpósio das Conferências Episcopais da África e Madagascar. Em 2013, estando a fazer o 6º ano como vice-presidente, segundo vice-presidente do SECAM, o 6º ano, o 3º ano, como segundo vice-presidente da África. Foi em 2010. Em 2013, em Kinshasa, fui eleito presidente dos bispos do continente africano, portanto, o SECAM. Exerci este cargo até 2016. 2016 fui renovado até 2019, que era o segundo mandato em que estive à frente dos bispos do continente, como presidente dos bispos do continente. Então, são esses cargos. A nível da própria Conferência Episcopal, exerci também o cargo de presidente da Comissão dos Leigos, depois da Comissão da Família, depois unificamos os leigos e família numa única comissão. Fui presidente também desta comissão. E a nível da SEAST, desde 2003, como estava a dizer, 3 anos depois da minha ordenação, fui vice-presidente até 2015, sendo 6 anos como vice-presidente e outros 6 como presidente da conferência. São os cargos que exerci, e todos esses são cargos que exigem ensinar, que exigem falar. Exatamente, e não quis ser professor. Pronto, eu não queria ser professor, mas acabei por ser mestre. Porque o bispo é mestre, na sua diocese. Mas paciência. Senhor Bispo, está há 13 anos no Urbano, como Márcio Bispo. Como estão as vocações? Olha, há um impulso muito grande. Já Dom Zacarias reabriu o seminário propedêutico, e depois o seminário de filosofia. Agora temos também o seminário de teologia. Portanto, temos os 3 ciclos preenchidos na nossa realidade arquidiocesana. Então, as vocações, por acaso, neste momento, o que nós temos é dificuldade em relação ao acolhimento de todos os vocacionados que nós temos. Felizmente, a arquidiocese tem muitas vocações. Não temos estruturas para acolher todos e, infelizmente, neste quadro, não estamos já a recorrer a algumas dioceses para nos acolherem, para nos receberem seminaristas, sobretudo para o propedêutico. Temos o caso do propedêutico em Luena, Saurimo, em Dalatando, também em Menongue. Temos seminaristas nossos do propedêutico, para além daqueles que podemos receber e acolher na arquidiocese.
Também temos em filosofia, temos já os que são finalistas agora de propedêutico em Sauriu e que vão entrar para o seminário de filosofia no Luena, outros que vão entrar para o seminário de filosofia em Malange, outros que estão a fazer já a teologia no seminário de teologia do Sumpe. Então, para dizer que queremos promover vocações, inclusive esses seminaristas que estão nessa diocese, se no fim quiserem optar por ficar nessa diocese, nós não nos vamos opor. O que queremos é favorecer a ideia de que alguém quer ser padre, nós não temos condições no banco de poder acolher todos, mas devemos promover esta vocação ao ministério sacerdotal, mesmo nos outros seminários e outras dioceses. Isso mesmo, falou de condições do Lubango. Eu lembro-me que numa das últimas assembleias da CIAST, falou-se muito na divisão da diocese de Lubango. Ah, sim. Isso também é um facto. Portanto, nós queremos fazer das duas vigararias, a vigararia do Kipungo e a vigararia de Caluquembe, duas novas dioceses. Desculpa, Sr. Bispo, eu preciso agradecer que eu repetisse porque está a passar em primeira mão. Então, nós temos a vigararia de Kipungo, que tem o município de Kipungo, o município de Matala, o município do Uvango e o município da Jamba Mineira. São 4 municípios que constituem a atual vigararia de Kipungo. E o município de Caluquembe, município de Caconda, município de Chipindo, o município de Chicomba, para fazerem parte do que se vai chamar agora Diocese de Caconda, sede em Caconda. 4 municípios e 4 municípios que totalizam os 8 municípios dos 16 que constituem a província da Huila. Mas isso é para já? Ou... Não, é para já, o assunto já está colocado a nível da Santa Sé. O pedido já está feito. Agora vamos esperar que se criem condições para que localmente seja efetivo. Portanto, o que precisamos é de bispo só, neste momento. Estamos já, nesses 2 anos, a trabalhar no sentido de criar as condições materiais, humanas, porque comunidades já existem, são comunidades muito fervorosas, são comunidades muito dinâmicas, essas de que estou a falar. E o bispo, sozinho, cheguei à conclusão de que não podia, de facto, ser bispo de toda esta extensão humana. Vocês sabem que tanto as paróquias como as dioceses se criam não em função territorial, é em função o pároco é responsável com a coordenação do seu bispo, é responsável por uma porção de fiéis. A diocese também é uma porção de fiéis. Não é necessariamente a divisão territorial, não é aquela que é importante, porque senão não se teria desmembrado da província de Luanda a diocese de Viana e também parte da diocese de Caxito. Então, Lubango prefere diocese em vez de bispo auxiliar? Não, podemos ter até bispos auxiliares, mas o que a gente acha mesmo como pastor próprio é melhor diocese, bispo próprio. Senhor, vamos recuar um bocado. Tivemos há coisa de 2 anos uma pandemia que prendemos todos nós. Quais são as lições que tirou dessa pandemia? Olha, primeiro, a pandemia manifestou que nós somos, afinal, simplesmente humanos. Simplesmente humanos. Nós somos super-homens, somos igualmente humanos. Porque a pandemia atingiu
todos, sem escolha, nem de cor, nem de raça, nem de posição social, nem de importância, inclusive, a nível da própria igreja. Portanto, a pandemia matou bispos, matou padres, matou religiosos, matou governantes, presidentes de países, matou tudo, até criancinhas inocentes. Também, portanto, é a vulnerabilidade da pessoa humana. Isso aprendemos. E a igualdade de circunstâncias em termos de natureza humana. Somos frágeis, somos pessoas que, de fato, podemos morrer, atingidos por qualquer doença, nessa altura até pelo vírus. Mas, por outro lado, a pandemia positivamente, além de nos fazer lembrar a consciência de que somos simplesmente seres humanos, também reativou e como a nossa solidariedade. Ninguém se safa sozinho. Ninguém se safa sozinho. Precisamos do concurso dos outros dons, das outras valências, dos outros humanos para combatermos juntos. De facto, até certo ponto, a pandemia uniu a humanidade. Uniu a humanidade. E hoje, todos nós procuramos sair dela vencedores, mas conscientes de que somos vulneráveis, não podemos fazer tudo sozinhos e que há mesmo necessidade de reconhecer que a vida é o valor principal do ser humano. Falando em valor do ser humano, o senhor Cidisco responde pela justiça e paz a nível da CIAST. Sim. Como é que estamos em termos de paz e de justiça em Angola? Bom, sabemos todos que este é um ano de máxima importância para a vida política do nosso país, já que é neste ano que em agosto decorrerão as eleições gerais, as quintas eleições gerais. Ora, a CIAST fez um documento em fevereiro passado sobre as eleições em Angola, como um ato sociopolítico mais importante que temos. Como, de resto, a CIAST tem feito, e nesta mensagem sobre as eleições, nós colocamos o nosso ponto de vista como CIAST, como bispos da Conferência Episcopal de CIAST, onde na mensagem falamos da importância de haver eleições, onde dissemos qual é o comportamento por parte dos partidos e líderes de partidos que devem concorrer para essas eleições, qual é a postura de cada angolano enquanto angolano, mas qual é a postura do cristão e do católico em particular. O atual presidente da CIAST, o senhor Dom José Manuel Imbamba, foi claro naquela mensagem com que abriu no discurso de abertura da Assembleia da CIAST, que teve lugar em Benguela. Ele disse claramente, não é só um direito, é um dever para o católico, primeiro registar-se, participar do ato eleitoral e contribuir para que não haja confusão, não haja violência, não é, em todo este processo, o antes, o durante e o depois das eleições. Portanto, eu sou o presidente atualmente da Comissão de Justiça e Paz, como acabou de lembrar, e é a Comissão de Justiça e Paz que toca todo este assunto que diz respeito às eleições, toda a intervenção social conjuntamente com a Caritas, com a Comissão da Caritas, tudo que são ações de caráter social da missão da Igreja em Angola. E então estamos a ver que neste momento vivemos uma tensão muito forte em relação às eleições deste ano. Efetivamente, por quê? Porque já se demonstrou no
quadro legislativo que se demonstrou que vamos outra vez fazer as eleições sem a contagem a nível municipal, que de resto está contemplado pela legislatura, pela lei de Angola. A contagem a nível municipal está contemplada no nosso ordenamento jurídico, digamos, angolano. Mas, como nas 4 precedentes eleições gerais do país não houve esta contagem, o pacote legislativo eleitoral, elaborado e melhorado e não sei o quê, foi entregue ao Sr. Presidente da República, o Sr. João Lourenço. Ele, como que vou dizer isso, por pedido da oposição parlamentar, a lei regressou ao Parlamento para ser melhorada nisso. Foram feitas diversas emendas a esta nova lei, a lei eleitoral, e como vocês sabem, esta lei, antes de ser outra vez colocada nas mãos do Presidente da República para a sua promulgação, teve de merecer a votação na Assembleia. E a votação, a maioria foi outra vez para manter o que temos feito até agora, ou seja, não contagem a nível municipal. Isso criou a tal desconfiança por parte dos partidos, hoje com assento no Parlamento, e também, em grande parte, por causa dos cidadãos angolanos, mesmo aqueles que não pertencem a qualquer partido político com assento no Parlamento. Então, a desconfiança de que por que se opta por o cidadão não conhecer o resultado da sua ação, digamos, eleitoral, mesmo no município onde votou. E agora está a grande polêmica da publicação das listas. É outra polêmica que, na verdade, ainda não mantém divididos a oposição e o MPLA, partido governante. Por que não se publicar? Para que o cidadão saiba que eu vou votar exatamente em tal lugar, e se houver algum erro, poder dizer assim, não vai acontecer a votação naquele lugar, porque o meu nome saiu, digamos, numa distância grande em relação ao lugar onde eu moro. Pronto. Mais uma vez, ainda estamos sem este dividendo, em termos de cidadania. Ainda não estamos. O que eu quero dizer com isso é que a nossa Comissão de Justiça e Paz é que trata exatamente desses assuntos parlamentares. Hoje iniciou o chamado Congresso da Nação, estão certamente lá, e queremos pensar Angola. Angola tem de ser repensada, efetivamente. Nós temos a independência, que é efetiva, temos dificuldade em independência econômica, que era o ideal que nós devíamos ter, mas num mundo como hoje, praticamente ninguém está independente economicamente, dependemos uns dos outros, é verdade, mas devíamos, de fato, pensar num país onde, pela 5ª vez, se organizam eleições gerais para a escolha de quem fica presidente, e temos, de fato, a tensão a que me referi há pouco, entre os partidos, possivelmente partidos concorrentes, digamos, às eleições deste ano 2020. E isso é nossa responsabilidade no seio da Conferência Episcopal. O senhor Silvestre falou em pensar em Angola. 46 anos, quase 47 anos depois da independência, este é Angola que sonhou? Não. Por acaso, quando foi o momento da independência, em 75, eu tinha apenas os anos que tinha, portanto não podia decidir. Mas alegramos-nos e muito pelo facto de que Angola finalmente era um país autônomo, um país livre. Sim, o sonho dos angolanos
era de sermos independentes política, economicamente, não é, de Portugal. Isso não aconteceu, e além disso entrou de 92, de 75, entrou outra vez a guerra entre irmãos, porque a independência era suposta que fosse dada aos 3 partidos políticos, não é? Na altura, digamos, beligerantes, o MPLA, a UNITA e a FNLA, que são aquelas que lutaram contra, de fato, o colonialismo português. Na altura da independência, a independência foi dada pelo governo português ao MPLA. Na altura, Partido Comunista. Já. Pronto. E isso levou à não partilha do bolo, não é, pelos 3 que lutaram contra o colonialismo português, levou à guerra fratricida que aconteceu depois da declaração da independência. E já disse há pouco que quando se declarou a independência de Angola, declarou-se a República Popular de Angola, aqui em Luanda, pelo Dr. Agostinho Neto, e no Ambo, né, proclamou-se a República Democrática de Angola pela UNITA e também FNLA. Essa parte é que eu queria entender. Se a FNLA estava mais ligada ao norte, como é que vem para o sul? Não, a FNLA, depois disto, declarou também a República de Angola, chamemos assim, no Tomboco, mais tarde. Mas no dia 11 foi em Luanda e no Ambo. E no Ambo a UNITA e a FNLA juntos. Aliás, foram os 2 que foram corridos de 70 e 75, foram corridos de Luanda. Foram os 2 partidos. E por isso é que na altura da independência não estava já em Angola, em Luanda, nem a UNITA, nem a FNLA. Portanto, sabemos dessa história que o país depois vai contar um dia. De qualquer modo, é a questão de a FNLA, no seu lema, liberdade e terra, tá. Nenhum palmo da nossa terra deve pertencer ao inimigo. Ao inimigo, nenhum palmo de terra. Era, no fundo, aquilo que a FNLA defendia. Pronto. De qualquer modo, no ato da independência, como sabemos, houve estes 2 pronunciamentos pelo lado da UNITA e FNLA em conjunto, no Ambo, e o MPLA em Luanda. Naturalmente, para o mundo, valeu a declaração feita na cidade capital do país. Voltamos à nossa igreja. Nós hoje não temos, temos 2 cardeais, mas já são eméritos, não temos nenhum cardeal votante. Isso não preocupa-se esta? Não, porque os cardeais são uma espécie de senado do Papa. É o Papa que escolhe. E por que escolhe? E isso pode acontecer que haja nações que tenham mais do que um cardeal. Então não há obrigatoriedade de ser um só por país, não? Não. A Itália tem, se não estou em erro, neste momento, 27 dos cardeais no ativo. 27 são italianos. Por exemplo. Bom, a Itália sempre teve uma certa prevalência em termos de números. Sim, porque a mensagem que nos passa é que cada país tem que ter só um. Não é verdade. Não há. Há muito país no mundo que não tem cardeal nenhum. Os países que existem, as dioceses que existem, ou as conferências episcopais que existem no mundo, são mais do que o número de cardeais. Há países e conferências episcopais que não têm nenhum cardeal. Nós temos, de fato, 2 que não estão no ativo, Dom Alexandre e Dom Eugênio Dal Corso, que
não estão no ativo, não podem, nesse momento, se houver uma convocação do conclave, né, para a eleição de um Papa, eles já não votam, não participam, já têm a idade superior a isso. Portanto, é preciso sublinhar que não é uma questão de país ou de cada conferência episcopal ter... Não, o cardeal é nomeado pelo bispo ou pelo Papa segundo as necessidades que ele tem para os diversos âmbitos da sua missão como Papa. É uma espécie de Senado, de colégio, chama-se mesmo colégio cardinalício, o colégio de cardeais que assistem o Santo Padre nas diversas missões que se espelham pelos diversos ministérios, ou, no caso concreto, da Cúria, dita Cúria Romana. A Cúria Romana, que se ocupa alguns de evangelização, outros de bispos, outros de não sei o quê, de relações com o Estado. A Cúria Romana quer ter cardeais responsáveis, não é, que fazem parte das comissões da Cúria Romana. Senhor Arcebispo, tem muita gente a nos acompanhar e tem alguém, o Valdemir Simões Martins, que está na Argentina, angolano. Ele coloca a questão: como é que a Itália por si só define o futuro da Igreja Mundial? É um bocado tradição, mas não é hoje em dia, especialmente com o Papa, já com o Papa João Paulo II e agora com o Papa Francisco, não é só a Itália. Aliás, se vocês forem a ver, entre os cardeais que contestam a missão do Papa Francisco, não há só italianos. É claro que a Itália sempre sonhou e vai continuar a sonhar, como que eu vou dizer assim, no futuro da Igreja Católica no mundo. É lá onde aconteceu o primeiro Papa, é o Papa de Roma, portanto é o Bispo de Roma, que é o Papa, de acordo com aquilo que nós temos até agora, dessa associação apostólica em relação ao papado, mas hoje já não é só a Igreja italiana a definir o futuro. Desde o momento em que se nomeou o primeiro Papa não italiano, que foi João Paulo II, e agora a seguir Bento XVI da Alemanha, e agora o Dom Francisco, o arcebispo de Buenos Aires, que se tornou Papa, né? Papa Francisco, digamos que o centro da decisão para o governo da Igreja deixou de ser necessariamente a Itália, como tal. E vê-se, se for assim que se vê. Senhor Arcebispo, tivemos agora a Semana Nacional de Liturgia na Diocese de Brasa Congo. Eu quero me agarrar mais, não na sua própria Semana Nacional de Liturgia, mas no local, na Diocese, onde começou a evangelização em Angola. São mais de 500 anos, e mesmo a segunda parte da evolução são mais de 150 anos, começou com os espiritanos. Senhor Arcebispo, nós não temos nenhum santo angolano. Estamos a trabalhar para isso. Esse tempo todo. Estamos a trabalhar para isso. De fato, há propostas de santos, né, para o nosso território. O Lubango, exatamente, temos o nosso venerável Padre Sicufinde, Leonardo Sicufinde, que é até o patrono do nosso seminário maior de filosofia e teologia. Temos algum capuchinho, por sinal até italiano, que também está proposto. Temos algum leigo ou uma leiga da diocese da arquidiocese do Huambo, que também está proposta, e o Papa Francisco encorajou-nos a que propuséssemos mais candidatos. O Frei Maiato não é um dos candidatos? Provavelmente sim, provavelmente sim, mas a causa dele ainda não está oficialmente defendida, e nós pensamos que eles são mesmo já santos e santas, né? Temos, sim senhor, lá entre os santos e santas do céu, mesmo que não conste do calendário oficial, temos angolanos
E eu estou convencido que temos muitos catequistas lá. Muitos catequistas. Então, fomos encorajados pela Santa Sé, pelo Papa Francisco, a colocarmos estes modelos de santidade também em Angola. Não temos isso, apesar dos 500 e não sei quantos anos que nós temos de evangelização, e com factos que certamente contribuíram para que tivéssemos hoje ao menos mártires, confessores. Isso temos. Então, já toquei nesse assunto dos santos, porque eu queria uma palavrinha do Sr. Arcebispo. Este ano perdemos o Dom Tirso e há pouco tempo o Dom Quevano. Uma palavrinha para esses dois bispos. O Sr. Dom Tirso, que foi aquele que sucedeu a minha pessoa na Diocese de Luena, é um bispo muito querido, um bispo que se entregou totalmente, né, para o bem, o benefício da Diocese, mas na Diocese que é província do Mochico. É um bispo com uma intervenção social de grande nível, o bispo realmente do povo, o bispo do Mochico foi Dom Tirso. E Dom Tirso notabilizou-se exatamente por isso. Tanto é assim que os fiéis, na altura do seu sepultamento, da sua sepultura, já o diziam, é um santo bispo. É um bispo que deve ser santo. Bom, não sei se teremos a possibilidade de lançarmos também a sua candidatura para a sanidade. Mas ele bem o merece. E não somos nós, os seus colegas, que o dizemos, no episcopado, é mesmo o povo que ele serviu, de modo particular a juventude, que viu nele, efetivamente, a figura do pastor ideal para o nosso caso, o caso do Angola. Tivemos depois Dom Quevano, igualmente intrépido pastor, simples, mas muito firme nas suas posições, que inclusive por 2 anos e qualquer coisa chegou a ser a única autoridade, não é, religiosa e civil da província do Cunene. Sim, porque na guerra com a África do Sul, o Cunene foi das províncias mais atingidas e o governo do Cunene teve de se refugiar na província da Huila, em Castanheira, município de Matala, por 2 anos. O governo estava lá. E o único que não quis sair da província, aconselhado a deixar também ele a Ongiva, foi Dom Quevano. E Dom Quevano ficou lá, a responder por tudo o que é aspecto social, as ajudas humanitárias, né? Era ele, o único que coordenava aquilo, para dar de comer e proteger também os habitantes da província do Cunene durante quase 2 anos. Era a única autoridade residente no sítio. Dom Quevano, pela sua piedade, muito devoto, uma pessoa de uma fé muito grande, de um testemunho realmente e defensor que ele foi da sua população, da província do Cunene, e também pelo fato de que ele até foi meu formador. Ele foi durante quase 2 anos, foi vice-reitor do Seminário Maior de Cristo Rei, onde nós estudávamos. Foi meu professor também. Então, e ele, ainda contamos no dia do seu funeral, lá no cemitério, Dom Pio Pinhatti lembrou que 9 dos atuais bispos da Conferência Episcopal tiveram a ele como formador. 9. Eu sou um deles. Eu, Dom Filomeno, Dom como chama ele? Do Cunene. Dom Pio, Dom Dionísio
Dom Leopoldo, que são os três que são do Cunene, depois Dom Mário Lucunde, Dom Imbamba e Dom Canda, Dom Candomário e Dom Sombrelo. Somos 9 que passamos nas mãos deste bispo. Ele mesmo também bispo, por fim, formador, muito preocupado, e ele teve também na vida religiosa uma ação muito relevante, tanto é assim que é o fundador das Irmãs Missionárias do Divino Espírito Santo, que é uma congregação de que ele é o fundador. E essa congregação atualmente já está para lá do Cunene, já está na minha diocese, por exemplo, onde tem a casa de formação, e certamente se espalhará também pelo mundo. Portanto, a atenção dele pela vida consagrada, pela formação sacerdotal. Ele instituiu o primeiro seminário que temos lá, o seminário menor, depois o seminário propedêutico, e agora vamos a ver se evolui para o seminário de filosofia, também na diocese de Menong. Temos lá isso, é muito dedicado a esse aspecto e formador dos catequistas e promotor da família. Portanto, por esses motivos todos, também pode ser um dos eventuais candidatos a santo no nosso país. Por que não? Merece o bem. Eu tenho mais 2 perguntas, mas tem aqui um dos nossos amigos também que nos acompanha, que questiona por que estes bispos, Dom Quevano e Dom Tirso, não foram enterrados nas catedrais, tendo em conta as suas atividades pastorais e o amor com que os fiéis têm por eles? Não, o enterro na catedral é mesmo, em primeira mão, reservado ao primeiro bispo da diocese. Mas nós temos outros bispos que foram enterrados na catedral. Simplesmente as leis sanitárias da saúde não permitem que façamos logo o enterro na catedral. Temos, por exemplo, o caso de Dom Luena. Okay. O bispo Poiti, Dom Poiti. Dom Poiti foi enterrado no cemitério municipal e depois de passados 5 anos, no caso dele até foram 9, foi enterrado, depois sepultado ultimamente na Catedral de Luena. E não é o primeiro bispo de Luena. Dom Poiti foi o segundo. No caso com Dom Franklin. O mesmo caso com Dom Franklin, que ia chegar aí. Dom Franklin foi enterrado no cemitério municipal e, passados os anos que foram, o ano passado, nós trasladamos os restos mortais para a catedral. Portanto, os bispos acabarão sempre por ser enterrados na sua catedral. É tradição da igreja. Mas aquele que é o primeiro bispo, em princípio, é já definido que seja assim. Mas, num primeiro momento, está, segundo o que recomenda a saúde, fica no seu cemitério, no cemitério municipal da cidade onde ele morre, e depois de algum tempo pensa-se em trasladar os restos mortais para a sua catedral. Portanto, acabarão por ser enterrados nas suas catedrais, tanto Dom Tirso como Dom Quevano. A minha penúltima pergunta, senhor Arcebispo, tem algum livro? E se não tem, o que é que falta? Eu não tenho nenhum livro escrito. Para além da minha tese em filosofia e da minha tese também em teologia moral, não tenho. Estamos a perder muita história assim. Mas já se escreveu muita coisa e muito bem. Muito bem pelos outros. Eu, por acaso, não estou muito animado. Não estou muito animado nisso. O que se escreveu já é bom e é muito, e é bom. Nós pedimos orações porque para essa rubrica que nós temos a conversa com a Pedra e Vivas da Igreja Católica, no futuro nós queremos fazer um livro em função de todas as entrevistas que nós tivemos. Façam e... Pedimos orações para isso. Exatamente, façam. Até porque devemos deixar uma memória viva
de tudo isso que os bispos vão fazendo agora. Sim, pode. E a última pergunta é sobre as redes sociais. Como é que o senhor arcebispo vê a evangelização através das redes sociais? Olha, eu penso que é uma coisa boa, e porque a Igreja sempre optou a que se utilizassem redes sociais como espaço privilegiado para a evangelização, hoje em dia não se pode já pôr de lado esse areópago, que são as redes sociais. Primeiro, porque é rápido. Segundo, porque há muita gente que consulta o que lá se passa. A única razão, a única reserva da minha parte é o uso que se faz disto. Nós já também vimos os grandes acidentes provocados exatamente pelas notícias postadas nas redes sociais, muitas vezes não verdadeiras, e com a grande dificuldade de que postar lá uma informação é até rápido, mas desfazer a verdade, não é? Quando é uma informação caluniosa, quando é uma informação injusta, quando é uma informação não verdadeira, nós temos as consequências que nós temos. O desfazer isso já fica muito, mas muito difícil. Portanto, o meu convite é: devemos utilizar as redes sociais, mas o façamos com o sentido de responsabilidade, pensando no que, não sendo verdadeiro, que veiculamos através das redes sociais, poder ter danos para a convivência, danos para a própria paz, danos, sobretudo, para a própria verdade, que é aquela que nos deve nortear, como é a informação passada pela Igreja através das redes sociais. Já agora uma palavra para a paróquia virtual. Bom, a paróquia virtual foi uma boa iniciativa. Eu sei que são muitos que se servem dela, graças a Deus se servem dela. A única coisa que encorajo é isso: passemos o bom testemunho, passemos a verdade. Naquilo que for negativo devemos passar, mas naquilo que for promotor de mais aconchego, de mais unidade, de mais comunhão, como dizemos agora na sinodalidade, de mais participação, para que a missão da Igreja seja mesmo uma missão própria de gente que une a humanidade, de gente que ajuda a individuar aquilo que são os males, a tudo aquilo que são os direitos humanos, que vá contra a dignidade da pessoa, a individuar isso e a propor as melhores soluções para que possamos caminhar juntos para aquela meta que é a santidade. Eu, por mim, já teria terminado, mas alguém chama a atenção de uma infelicidade que o seu bispo sofreu na sua arquidiocese, o leigo tio Joaquim Ching. Sim. O leigo tio Joaquim Ching é pai do nosso um dos maiores colaboradores que nós temos, que é o Manuel Ching, que é efetivamente o pai o Manuel Ching, que é um daqueles que durante mais tempo ocupou a coordenação da juventude a nível da arquidiocese, e hoje é o casal assistente da comissão, até mesmo da comissão episcopal da juventude. Então, é uma perda muito importante, tanto no nosso caso, é o pai, é catequista, é alguém, um leigo muito ativo. O próprio pai também já foi leigo ativo, e o Sr. Ching, o Manuel Ching, continua a ser um dos nossos leigos mais ativos que temos na nossa arquidiocese e, quiçá, mesmo no nosso país. Portanto, lamentamos este acontecimento da morte dele. Por acaso aconteceu na passada terça-feira. Na passada terça-feira, eu já estava no Cunene, devíamos viajar para cá, para Luanda, e quando o meu secretário me comunicou a morte do papá do nosso Ching. E lamentamos, perdemos um grande
leigo em termos de comunicação, o que nós dizemos é a sua família, a começar pelo seu filho, não é? E os outros irmãos da família, a dizer-lhes a igreja está com ele e se sente realmente agradecida pelo trabalho e desenvolvimento desse nosso leigo. Continuaremos a rezar por ele e, sobretudo, a melhor maneira de agradecermos a ele é não deixar que a semente do Evangelho lançada por ele na terra da Huila, na nossa arquidiocese, se perca. Vamos regar, vamos tratar dessa semente para que ela produza frutos de santidade para muitos arquidiocesanos do Lubango. Bem, São Arcebispo, como membros da Paróquia Virtual, também apresentamos nossos pésames e agradecemos já a disponibilidade do São Bispo para esta entrevista. Sim, sim. Obrigado. Obrigado. Tanto, bom trabalho.